Bom, antes de passar a palavra para o professor Paulo Denizar, eu queria dizer que esse evento ele foi financiado, está sendo financiado pelo Programa de Auxílio Institucional a Eventos da UFMG, o PAIE. Então nós conseguimos aprovar no PAIE o recurso necessário para as passagens, impressão de cartazes, diários, hospedagem dos convidados. E o evento também está sendo organizado pelo Instituto Caio Prado Júnior. Então, temos aqui a presença do professor Túlio Lopes, representando o Instituto Caio Prado Júnior, do qual eu também faço parte. E também realizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros. Então, temos aqui o professor Fernando Conde, membro da AGB. Eu queria até aproveitar para render uma singela homenagem ao nosso camarada William Rosa, da AGB, que infelizmente nós perdemos há cerca de um mês atrás, de forma trágica. Então fica aqui, né, a lembrança, o camarada William Rosa está presente aqui hoje. Bom, e o nosso livro foi financiado em parte pelo programa de pós-graduação em educação aqui da Faculdade de Educação, ao qual nós agradecemos também. Então agora eu passo a palavra para o professor Paulo Denizar. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, tinha uma outra imagem aqui, mas como o projetor tem uma configuração diferente do computador, ele acabou reduzindo o que aparece na tela aqui, ficando desse tamanho um pouco menor. Bom, então vamos encarar assim mesmo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Pablo e aos organizadores aqui do evento, também aos colegas que assinam esse livro junto conosco, né, Socialismo e Educação, professor Antônio Júlio, professor Orlindo, professor Pablo já citei, e é uma honra para nós podermos participar desse volume, tá, no qual trabalhamos aí na sua edição e revisão. Então essa é a segunda vez que nós participamos do evento, e eu pensei de um trabalho para apresentar aqui, e no fim das contas acabei decidindo por apresentar uma parte do texto que está no livro, que na outra vez eu tinha apenas em tópicos quando eu fiz a palestra, tá? Aí minha ideia é seguir um pouco a apresentação desse texto, embora a leitura possa ficar um pouco mais pesada, mas com o benefício da tela, o público pode acompanhar. Não, é só um toque de reserva aqui que tem. O público pode acompanhar com facilidade. Não é pena não ficar maior, mas ele, como eu disse, é diferente a visualização, então diminuiu um pouquinho, infelizmente. Tá? Dá para ver, né? Consegue ver? Dá para ler? Tá. Tá bem. Se eu pudesse aumentar um pouquinho mais, né? Mas enfim. Ctrl L. Vamos ver. Ctrl mais. Acho que melhorou, né, gente? Ó, vocês veem que eu não sou muito acostumado com a coisa, né? Então tá bom. Vamos lá. Isso já foram 10 minutos da sua exposição. Eu sei, o pessoal já está... Bom, vamos lá. Eu dei esse título provisório, certo? Que talvez fosse mais verdadeiramente praxis de educação a partir ou à luz da terceira tese mais sobre Feuerbach, porque no meio aqui tem muitas considerações também que não são só a interpretação do texto do Marx, mas na carona do Marx, alguns desdobramentos que eu mesmo fiz. Bom, vamos lá para tentarmos recuperar o tempo, professor Derrocoio aí. E vamos lá. A primeira sessão seria sobre a praxis, né? Então vamos lá. No senso vulgar, praxis é geralmente vista como prática instrumental, como simplesmente fazer algo em prol de fins imediatos, não reflexivos, muito menos crítico-transformadores. Nesse sentido, não é incomum a prática ser tomada como coisa suficiente e oposta à teoria.
dada como divagação improdutiva que nada resolve. No sentido teórico reflexivo, praxis ou prática adquirem uma carga de significação muito diversa e complexa, podendo inclusive ser usadas como sinônimos, porque no alemão pode ser utilizado um só termo, praxis, para esses dois significados. Logo, verdadeiramente, quanto ao uso dos dois termos em português, importa a questão conceitual, não a terminológica. Nas distinções clássicas estabelecidas por Aristóteles, praxis é concebida no objetivo da ação, mas uma ação que não produz materialmente nada fora de si mesma, como é o caso da ética e da política, de onde vem a denominação filosofia prática. Já a teoria é concebida no objetivo da verdade, como a busca da contemplação e do conhecimento por si mesmo. Enquanto isso, poiesis é tomada no objetivo da produção de objetos, incluindo a dimensão do trabalho produtivo. Karel Kozik afirmou que o conceito de praxis constitui o ponto culminante da filosofia moderna, a qual, em polêmica com a tradição platônico-aristotélica, colocou em evidência o autêntico caráter da criação humana como realidade ontológica. Por sua vez, Gramsci popularizou... Ele não vai abrir. Não. Vou dar a forma anterior. Aqui vai agora. Fica assim. Não, eu só quero que vocês acompanhem, porque para mim eu traria um texto impresso, entendeu? Para não abusar do público, eu achei que melhor fazer assim. Bom, vamos lá. Por sua vez, dá para ver também ainda, meio menor, né? Por sua vez, Gramsci popularizou a caracterização de Antônio Labriola, que chamou o marxismo de filosofia da praxis, teoria que concentra a maior parte do debate sobre o termo. Na filosofia de Marx, a recepção da praxis resulta da lida crítica com o idealismo ativo, revolvido no confronto com o materialismo feuerbachiano, muito embora em Feuerbach não se possa falar propriamente de praxis, pois nele nem a política nem o trabalho desempenham papel algum. No que se refere à praxis em Hegel, alguns autores reportam os princípios da filosofia do direito. Kozik integra os que destacam a fenomenologia do espírito, afirmando que a dialética do senhor do escravo é o modelo fundamental da praxis, uma vez que nesta se efetivam as possibilidades do processo ontocriativo do homem na abertura ativa para a realidade geral. Na fenomenologia hegeliana da luta pelo reconhecimento, entra em cena o conceito do trabalho e o trabalho do conceito, que cumprirá, nessa dialética, a mediação central do processo de autoconstituição humana. Hegel ilustra que o escravo, por temer a morte, aferra-se em sua condição egoísta de ser natural. Porém, no trabalho, aprende sobre si e sobre a natureza, que ele passa a dominar e transformar. Assim, o seu ser para outro, isto é, para o Senhor, chega à autoconsciência de seu ser para si como negatividade infinita, ou seja, como quem funda e transforma o mundo ao mesmo tempo em que se forma e educa a si mesmo. Malgrado o viés espiritualista, agora sim o espírito, essa filosofia evidencia um caráter inerentemente ativo, como o próprio Hegel ressaltou ao afirmar que a essência do espírito é fundamentalmente ação. Ele é seu próprio produto e trabalho, e nessa energia ativa do espírito, o homem é e se faz em sua própria atividade. Após Hegel, o tema da praxis se tornou candente entre os jovens hegelianos de esquerda, que desejaram levar adiante o ativismo crítico e mesmo ultrapassar os limites do sistema especulativo do mestre. Influenciado por Moses Hess, Tchaikovsky sintetizou um novo programa nos seus prolegômenos à história da filosofia de 38, ao dizer: tornar-se uma filosofia prática, ou melhor, uma filosofia da atividade prática, da praxis, que exerça uma influência direta sobre a vida social. Desenvolver a verdade no domínio da atividade concreta, tal é a função que deverá desempenhar a filosofia no futuro.
A influência dessa arguta formulação do conceito chega com força ao jovem Marx, a quem caberá, contudo, conferir-lhe uma dimensão revolucionária para além da perspectiva de Tchaikovsky, restrita a um desenvolvimento evolucionário e não revolucionário do hegelianismo. Marx tomará a praxis como ação ou atividade auto- e autocriativa pela qual o homem se faz e transforma o mundo natural e histórico. Para ele, a atividade genuinamente humana, que constitui o gênero humano por excelência, é aquela que enfeixa o trabalho. Não só o trabalho do conceito, como em Hegel, mas o trabalho produtivo enquanto tal. Há, portanto, uma inovação marxiana relativamente ao sentido consagrado ao conceito pela tradição aristotélica. Por isso, Sanchez Vasquez irá observar que, a seguir-se a matriz grega, ao invés de filosofia da praxis, deveríamos falar em filosofia da poiesis. Em A Condição Humana, Hannah Arendt se contrapõe a essa transformação do conceito que ela vê se iniciar em Platão e atingir seu auge na modernidade. A filósofa critica Marx por ter selado a anulação do sentido clássico da praxis ao vincá-la à dimensão do trabalho, vista por ela como simples atividade do animal laborans, na qual a antiga ação livre que os gregos exerciam no âmbito da polis é substituída pela fabricação, atando o agir humano à perspectiva da necessidade de consumo. Disso resulta, dentre outras coisas, embora não venha o caso aqui agora, a concepção contraposta sobre a política de Marx e Arendt. Por sua vez, Habermas retoma os escritos do jovem Hegel em Iena para apresentar o agir humano enquanto mediação entre as esferas do trabalho e da interação comunicativa. Destaca que Marx redescobre essa conexão na dialética entre as forças produtivas e relações de produção, mas não é explícita efetivamente, e sob o título nada específico da praxis social, reduz um ao outro, a saber, a ação comunicativa à ação instrumental, fazendo com que a atividade produtiva que regula o metabolismo do gênero humano com a natureza transforme-se em paradigma para a obtenção de todas as categorias. Teresa Calvé de Magalhães, professora aposentada do Departamento de Filosofia da FMG, reagiu às posições de Hannah Arendt e Habermas sobre essa polêmica, dizendo que ambos reduzem o conceito de trabalho em Marx. Por um lado, trata-se da posição de Habermas a uma ação instrumental, e por outro, trata-se da posição de Hannah Arendt a um processo biológico do corpo humano. De fato, Marx não carregava o déficit valorativo que o aristocratismo grego nutria sobre o trabalho. Aristóteles, por sinal, considerava-o como atribuição exclusiva dos escravos ou servidores livres, e a escravidão como uma determinação natural, condição de quem nasce destinado a ser comandado e pode perceber, mas não possuir razão. Nisso radica a exclusão da vida poética, da produção material em relação à vida prática, da ação política e ética. A dimensão de miséria do trabalho Marx atribuiu ao domínio do capital, portanto, a um condicionamento histórico, jamais essencialmente. Por isso, em sua obra são tão centrais, no momento, a análise crítica do estranhamento, e no outro, a da mais-valia. A aproximação dos níveis da praxis e da poiesis em Marx também se relaciona com a sua aversão às contraposições entre teoria e prática, entre trabalho intelectual e manual, ou entre dominadores e dominados, entre quem explora o trabalho alheio e quem nele se degrada. As razões de Marx não são especulativas, de compreensão apenas teórica. São especialmente práticas, isto é, relativas à organização e, portanto, também à ação política, pois ele viu no proletariado a classe revolucionária por excelência. E são também teórico-práticas, pois ele considerava que as armas da crítica precisavam adquirir um poder material transformador da realidade, donde a noção e a exigência marxiana de uma praxis revolucionária. É o que a 11ª tese sobre Feuerbach demarca contra a filosofia especulativa numa frase famosa: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa, no entanto, é transformá-lo. Longe de uma concepção antropológica essencialista ou de uma visão moralista baseada no dever ser, que Hegel já havia rechaçado, a concepção de praxis revolucionária em Marx acha-se marcada, ao menos, por 3 categorias dialéticas gerais: totalidade, negatividade ou negação da negação e vir a ser.
Lukács enfatiza que a explicação histórica marxista se distingue da ciência burguesa não pelo acento na causalidade econômica, mas pelo ponto de vista da totalidade. Nos manuscritos de 44, Marx concebe que o caráter social é o caráter de todo o movimento, mesmo daquele que se realiza individualmente. Teoria e praxis inscrevem-se assim no complexo das mediações da socialidade concreta. Mário Dalprá destaca que o substancial que Marx pretende salvar da dialética do pensamento puro é precisamente a dialética da negatividade como princípio motor e gerador, porque ela pressupõe tanto o processo da objetivação, quando o trabalho nega, isto é, transforma a natureza para criar um objeto de uso, como o da supressão do estranhamento, a emancipação do trabalho, que nega a negação do trabalhador. Do ponto de vista da emancipação, é uma praxis da negatividade dialética inscrita no movimento contraditório da totalidade concreta. Nela, o ser social nega não exatamente o que o nega, mas o que nega o livre desabrochar da potência do seu vir a ser, um ser aberto ao devir infinito da riqueza de suas necessidades e capacidades. Nessa perspectiva, como afirmou Lefebvre, conhecer o humano é liberar as suas potencialidades do vir a ser. Bom, dessa configuração sintética inicial, vou desdobrar algumas questões sobre a questão da relação da praxis com a educação aí nas teses sobre falha de Marx. Essa parte aqui está no livro, depois se alguém quiser conferir melhor. Não se limitando à atividade vital humana do trabalho, essa concepção dialética de Marx reverbera também sobre o caráter transformador da praxis educativa, terreno onde a pedagogia e a educação constituem uma relação por excelência entre teoria e prática. Afinal, desde os clássicos como Kant e Schleiermacher, a pedagogia figura como uma ciência da educação e esta como uma prática que reproduz, media e renova aquela. Não obstante, é bem verdade que há certo entendimento ou praxe do senso comum que, instrumentado por necessidades práticas imediatas, enxerga a teoria apenas como algo divagatório e dispensável, quando não, como um estorvo ao objetivo prático visado, o único reconhecido como útil. Igualmente, sobre a política, tal comportamento só pode reproduzir uma prática instrumental e utilitária. Eis um outro elemento pelo qual pode haver simpatia e proveito de Marx contra a pedagogia do trabalho ou da consciência de si de Hegel, haja vista que ela lima o desejo imediato e natural dos indivíduos, encaminhando-os para uma formação reflexiva e a ação comunitária, o que na filosofia do direito Hegel chama de vontade substancial. E não obstante, Marx tratou com desdém a noção da necessidade prática na questão judaica, enquanto dos manuscritos assume francamente, incluso como baliza da crítica, a defesa da riqueza das necessidades humanas. Ao tematizar o problema da relação teoria e prática na tradição pedagógica, dada a interdependência recíproca entre essas esferas, Schmidt-Kowarczyk observa que a instância mediadora dinâmica entre teoria pedagógica e prática educativa termina por repousar na figura do educador. No que se refere a Marx, as menções ao tema da educação são muito esparsas, aparecendo em textos dirigidos a outros temas. Relacionando mais especificamente a educação ao tema da praxis, destaca-se a terceira tese sobre Feuerbach, onde Marx discute a condição da educação e do educador na mudança social. Diz ele: a doutrina materialista sobre a alteração das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias são alteradas pelos homens e que o próprio educador deve ser educado. Ela deve, por isso, separar a sociedade em duas partes, uma das quais é colocada acima da sociedade. A coincidência da modificação das circunstâncias com a atividade humana ou a alteração de si próprio só pode ser apreendida e compreendida racionalmente como praxis revolucionária. Essa tese condensa pressupostos extremamente significativos. Em resumo, ela se refere criticamente à concepção educacional de iluministas, mormente franceses e utópicos, a uma naturalização contextualista passiva das mudanças, a desconsideração
das interações do homem como ser social, mesmo quando pensa solitariamente. A abstração, disso derivada, do recurso a um móvel externo, acima das contradições, para corrigir os males sociais. Enfim, ao desconhecimento da praxis revolucionária como efetiva mediação que conecta atividade humana e transformação social. Malgrado o difícil caráter aforismático das teses, bem como a diversidade de interpretações que elas causaram, compete anotar que Sánchez Vázquez lembra, como possíveis alvos de Marx, dos nomes do iluminismo alemão Goethe e Herder, que concebiam a transformação da humanidade como uma vasta empresa de educação. Porém, parece mais palatável a indicação de Georges Labicat, no livro que dedicou às teses sobre Feuerbach, mencionando os nomes de Helvécio e Holbach, do iluminismo francês. Com efeito, o próprio Diderot, um dos signatários da enciclopédia, foi crítico nominal do excessivo otimismo pedagógico de Helvécio, ponderando, diz Diderot. Ele, Helvécio, diz: a educação pode tudo. Diga-se, a educação pode muito. Ele diz: a instrução é a única fonte de diferença entre os espíritos. Diga-se, é uma das principais. Ou seja, Diderot modera o tom de Helvécio. Na edição modificada das teses por Engels, ele fez constar ao final, como exemplo a ser lembrado, o nome de Robert Owen. Ainda que Owen não possa ser acusado de ignorar que os homens se educam entre si e modificam o seu meio, o fato é que Owen também acreditou naquilo que parece ser aí o alvo de Marx, ou seja, o caráter autossuficiente, senão que absoluto, do poder liberador da razão esclarecida, ou seja, de uma mudança por fora das contradições expressas na sociedade e na luta de classes. É o próprio Owen que o diz. É confiantemente esperado que esteja próximo o período em que o homem não mais deveria, através da ignorância, infligir uma miséria desnecessária sobre o homem, porque a maioria da humanidade se tornará esclarecida e discernirá com clareza que ao agir assim criará inevitavelmente miséria para si próprio. Esses erros agora existem quase universalmente e devem ser superados apenas pela força da razão. Labicat acrescenta que em A Sagrada Família, Owen é apresentado como o fundador do comunismo inglês a partir de Bentham, ele próprio adepto da moral de Helvécio. Ou seja, independente dos nomes, é certeira a leitura de Sánchez Vázquez de que o problema, aos olhos de Marx, reside na ideia geral presente desses autores, de que basta iluminar e esclarecer a consciência com a luz da razão para que a humanidade progrida, entre na idade da razão e viva no mundo construído de acordo com princípios racionais. Isso, contudo, não deve parecer estranho. O dezoitismo francês, com todos os méritos da sua luta histórica contra a superstição e a favor do princípio de que não existe autoridade acima do melhor argumento, não produziu, entretanto, por seu materialismo mecanicista, nenhum pensador dialético significativo, muito menos que tenha concebido ao trabalho qualquer distinção conceitual relevante. Como que numa antecipação da dialética do esclarecimento, de seus descendentes frankfurtianos, é evidente que Marx não pode aceitar essa tese liberal sobre a racionalidade, porque ela pressupõe uma idealização mistificadora do conhecimento humano, enquanto para ele não é a consciência em si que define o ser, mas o ser social que forma a consciência. À medida que uma concepção autossuficiente da razão se instala, pareceria autorizar a plena autonomia e liberdade de ação humanas. Porém, na verdade, ela elide a compreensão de que a atividade humana sensível é pressuposto do próprio conhecimento, uma vez que o mundo, além da natureza enquanto tal, ou da produção material e da cultura espiritual, outra coisa não é, senão o mundo dos homens, construído pela praxis, que na sociedade burguesa é permeada pelas desigualdades de classes. Por isso, tal ideia da plena independência da razão pode conviver com a contradição antinômica de que os homens resultem como produtos passivos do meio, pois sem o concurso assumido da praxis humana, como determinação integrante da esfera do ser e do saber, as mudanças sociais só podem ser vistas como dependentes do meio e não da ação dos homens. Isso conduz a que,
a que, de fato, uma parte da sociedade permaneça separada da sociedade, ou seja, a racionalidade que, por sua hipostasia, não conhece a mediação da praxis evolucionária como resolução de tal contradição, a qual exclui a mediação entre mudança das circunstâncias e atividade transformadora humana. Mas, se o homem é formado pelas circunstâncias, será necessário também formar as circunstâncias humanamente, como Marx observou. Bem entendido, a questão não está em que a razão que se perfectibiliza e autonomiza caracteriza-se por simples oposição e exclusão da atividade humana no seu próprio terreno enquanto razão. Pois, como o idealismo consagrou solenemente entender, e Marx o reconhece na primeira tese sobre Feuerbach, a razão é também, conceitualmente falando, uma legítima e nobre atividade, não importando se concebida só no plano do espírito. E quando se fala em educação, ainda mais legítima tal razão é, pois aí já não se trata unicamente da atividade teórica, como igualmente da atividade prática. Desse modo, precisamente, o problema da cristalização emancipadora da razão reside no fato dela se tornar independente não da atividade em si, nem mesmo da atividade transformadora, pois ela, ao seu modo, também tentará mudar o mundo, mas sim do âmago da sua afetação ontológico-social pelas contradições da vida real. Assim, a razão esclarecida enquanto aparato teórico se constitui em pedagogia orientadora a demandar o seu braço prático na arena da educação. E a desconsideração nesse passo de que o educador também é educado provém da própria raiz de tal abstração cristalizada na perfectibilidade racional, agora estendida à educação. Não como ignorância simplória do dado banal de que um homem educa o outro, mas como a desconsideração do processo educativo, da dinâmica envolta nas determinações históricas do ser social. Enfim, em meio a esse sistema contraditório que teóricos pensaram, como alguns continuam ainda hoje pensando, mormente os populistas, numa educação salvífica do mundo, como uma panaceia para todos os males. Para tanto, eles imaginam candidamente, senão que ideologicamente, que a educação possa sustentar uma espécie de determinação moral acima das contradições sociais, de tal modo que do elevado nível de sua idealidade consiga promover, para a expansão do saber, a igualdade social e a emancipação dos homens. Isto como se esse saber e seu ensino não fossem afetados pelas próprias estruturas que combatem. É o que, no fundo, significa falar em esquecimento de que o próprio educador também é educado. Não há dúvida de que a educação é fundamental para toda forma de melhoria na vida social, seja no sentido técnico, reformista ou revolucionário. É digno e mesmo dispensável combater criticamente por essa consequência, inclusive no interior da educação formal, intervindo no perfil das diretrizes político-pedagógicas de escolas e universidades. Porém, não é preciso chegar à tese da redução de tais instituições a aparelhos ideológicos de Estado para saber dos seus limites e vínculos estruturais com a sociedade de classes regida pelo domínio do capital, que submete o trato do valor universal da cultura à miséria tecnicista mercadológica, como bem observou antes o professor Antônio Júlio. Como argumenta Mesaros, a educação formal não é a força ideologicamente primária que consolida o sistema do capital. Tampouco ela é capaz de, por si só, fornecer uma alternativa emancipadora radical. Como uma concepção essencialista e liberal da educação, não é necessário questionar, muito menos abolir a sociedade de classes, nem praticar uma educação concebida por uma pedagogia que vá além do mito positivista da neutralidade científica. Bastaria aceder aos bancos acadêmicos ou, no máximo, na crítica que lhe é dirigida pela moldura reformista, educar os homens de modo a se tornarem solidários e não mais egoístas, como se estes sentimentos e práticas não fossem condicionados pelo mesmo mundo da produção econômica e da apropriação privada da riqueza, que, no entanto, o reformismo não pretende mais quebrar, apenas reconfigurar democraticamente. Não se trata de negar a dignidade das intenções. A honestidade e o compromisso de Owen, por exemplo, nunca foram postos em questão pelo marxismo clássico. Engels reconheceu elogiosamente suas reformas comunitárias em Neulanach, mas a questão é outra.
aquela que Marx colocou claramente: a inviabilidade da universalização dessas experiências sem a quebra das determinações econômicas globais do capital. O exemplarismo filantrópico moral de Owen desconhece isso porque, no fundo, é uma abstração que elide o princípio dialético da totalidade concreta. No verso do questionamento sobre a existência de uma praxis revolucionária em tais tradições pedagógicas, que aparecem mais relacionadas, embora não restritas, ao universo da educação formal, há, de outra parte, o problema inverso, que é o da tendência à absolutização da prática frente à teoria, visível muitas vezes, inclusive na compreensão de algumas lideranças dos movimentos sociais, que, apesar de defenderem avanços sociais na área da educação, permanecem no equivocado princípio de que a prática por si só educa. Liminarmente, sem o propósito de desenvolver aqui a análise mais detalhada, vale dizer que tais interpretações fazem uma identificação do mundo, da teoria com o das elites dominantes, dado o seu testemunho empírico da exclusão das classes subalternas, dos sistemas de ensino ou dos benefícios alcançados pela ciência. Entre mentes, essa rejeição à teoria não passa de mais uma ideologia incutida pela dominação de classe, no sentido de manter os setores populares afastados do conhecimento mais elaborado e reflexivo produzido pela humanidade. A importância política dessa questão pode ser entrevista na conhecida formulação de Lenin, segundo a qual, sem teoria revolucionária, também não pode haver movimento revolucionário. Mesmo assim, não é raro que tal posição de resistência à teoria encontre condescendência até em certos formadores inseridos na educação popular ou não formal, que preferem tergiversar sob a pressão desse apelo aparentemente radical, do que exercer o seu papel efetivo de formadores do senso crítico. Para tanto, encontram um amparo num uso unilateral da segunda tese de Marx sobre Feuerbach, que deixa entrever a ideia de que o critério da verdade é a prática. Consolidam esse entendimento por uma associação equívoca com a pedagogia libertadora de Paulo Freire, da qual cristalizam o método de educar dialogicamente a partir da realidade prática dos oprimidos. Tratam isso como uma divisa ideológica maior e descuram de que o verdadeiro objetivo político-pedagógico de Freire é a plena e mais elevada formação intelectual dos homens simples, vista como parte de sua emancipação comunitária de classe. Não é relevante, neste caso, constatar que a dialética do opressor e do oprimido de Paulo Freire inspira-se no silogismo do senhor e do escravo de Hegel, autor que valorizou sumamente, mas de modo dialético, como requer a dialogicidade freiriana, a formação universal do espírito humano. Portanto, não é de uma tradição basista ou anti-intelectualista que parte o núcleo argumentativo da pedagogia do oprimido. Aliás, a tese mestra de Freire, em sua apropriação de Hegel, é justamente a de que o principal problema da opressão não é o desejo de oprimir os opressores, de oprimir dos opressores, mas sim a aceitação da opressão pelos oprimidos. E a recusa ou o menosprezo do papel da teoria é aqui só mais uma expressão internalizada dessa mesma dominação. Já no interior da academia, agrega-se que o entendimento praticista encontra o seu parentesco não tão distante numa postura de metodismo ou didatismo, pela qual educadores progressistas e democráticos, apesar de defenderem o direito universal à educação e afirmarem com Gramsci que todos os homens são intelectuais, não conseguem ultrapassar a contradição de pensar que os educandos não são capazes de compreender teorias mais complexas se lhes forem apresentadas com menos esquemas e um pouco mais de arrojo imanente. Embora gerada como cuidado que intenciona favorecer uma finalidade inversa, que é a de tornar acessíveis a todas as diversas teorias, a verdade é que tal postura não escapa de vender mais um preconceito contra a teoria, pois reforça o mito da sua inacessibilidade. Dizer isso pode não acrescentar novidade ao método dos estudos sobre metodologia do ensino, mas não se furta, pelo menos, a uma advertência crítica contra o que volta e meia passa batido nas discussões acadêmicas com áreas de superioridade moral. O aspecto convergente é que, direta ou indiretamente, todas essas são dificuldades situadas no entorno de um antigo dilema filosófico, a questão de saber qual é a justa relação entre a teoria e a prática. Nada mais natural do que essa problemática se refletir com peso nos liames entre pedagogia e educação, haja vista ambas constituírem uma relação modelar entre teoria e praxis, cuja reciprocidade Marx entreviu na posição do educador.
Se as implicações disso já são agudas no terreno da compreensão do mundo, que dirá no da sua transformação, que é o que exige a famosa 11ª tese de Marx sobre Feuerbach. Olha, por mais um minutinho eu concluo, tá? Eu já passei 3. Pode ser? Realmente Marx não escreveu nenhuma obra dedicada à educação, mas talvez a sua maior contribuição à pedagogia esteja no seu próprio esforço para pensar teoria e praxis por uma inextricável articulação recíproca e dialética. Nenhuma corrente perseguiu tanto essa questão quanto o materialismo histórico, cuja interação ininterrupta pode ser entrevista nesta síntese do texto em que Ernst Bloch analisa as teses sobre Feuerbach. De acordo com Marx e Lenin, diz ele, teoria e praxis oscilam constantemente, oscilando alternada e reciprocamente. A praxis pressupõe teoria tanto quanto ela própria desencadeia e necessita, por sua vez, nova teoria para dar seguimento a uma nova praxis. E arremata avaliando que nunca o pensamento concreto foi tão valorizado quanto nessa posição. De certo modo, o que Marx critica na terceira tese sobre Feuerbach, de se separar a sociedade em duas partes, uma das quais é colocada acima da sociedade, redunda não apenas num sério questionamento negativo da possibilidade da educação por si só redimir o mundo, como igualmente denota uma vez mais o rechaço de Marx à postura antidialética e algo eticista de se pensar a superação das contradições do presente por uma instância que não se coloca suficientemente como parte dessa mesma totalidade concreta. Para Marx, não importa se esse dever ser é uma ideia, uma praxis ou uma instituição. Importa que se não está arraigado na totalidade complexa do vir a ser, não consegue portar uma expressão efetiva das verdades históricas, mas apenas mais uma unilateralidade em nome da universalidade. Isto posto, ao fazer o balanço das relações teoria-praxis na história da pedagogia dialética, Schmidt-Kowarczyk conclui que para Hegel e Marx a dialética não é somente uma forma metódica de pensar, mas um próprio movimento do vir a ser histórico da humanidade e até mais do que isso, o movimento do mundo em processo. É por isso, por essa questão metodológica de fundo, e não apenas para serem mais populares, que tais pedagogias críticas inspiradas na dialética afirmam tanto as noções relacionais de diálogo, conflito, contradição, participação e problematização. Elas querem, com efeito, contribuir para mudar o mundo. Essa modéstia do termo contribuir não é uma expressão postiça colocada em nome do vulgar politicamente correto. Ela é uma expressão essencial. A concepção da educação como panaceia redentor dos males sociais pode ser uma ilusão dos intelectuais do século XVIII, ou mesmo do século XXI. Mas o tamanho da sua presunção será sempre inversamente proporcional ao seu real efeito transformador. No fundo, é isso que a terceira tese de Marx sobre Feuerbach ensina ao criticar os que esquecem que o educador também precisa ser educado. Não por acaso, Paulo Freire, que compreendeu o valor da dialética do senhor do escravo de Hegel para fundamentar uma teoria da educação transformadora, afirmou categoricamente que ninguém educa ninguém. Os homens se educam em comunhão. É isso. Obrigado.